Amém. Então vamos dar uma conclusão para isso que nós estamos falando, nessa nossa segunda aula de hoje. Nós estamos falando sobre descanso. Nós começamos lendo essas passagens maravilhosas do Velho Testamento, Ezequiel 46. A porta vai estar aberta no dia do descanso. A porta do Oriente, da glória. A Bíblia fala dos eunucos, porque os filhos não estavam fazendo o que deveriam. E nós vimos Isaías 58 falando que Deus vai nos colocar em lugares altos, quando nós honrarmos essa posição de descanso. E eu quero ver com você hoje, Hebreus capítulo 4, começando em Hebreus capítulo 4. Nós ainda estamos falando sobre o descanso dos filhos. E eu quero começar falando agora em como entrar nesse descanso. Nós falamos que é necessário, o que você vai receber, o que você tem de direito, como é que você age nesse descanso, você trabalha de uma posição de descanso, você age, você confia, mas como é que você entra nesse descanso? Hebreus capítulo 4, verso 1 a 7, diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, existe uma promessa para você e para mim. Como filhos, nós devemos agir numa posição de descanso, existe uma promessa. Lembra que nós falamos da confiança na promessa? Qual é essa promessa? Nós falamos que a riqueza, ela é dividida e atrelada ao que nós esperamos. Nós temos que confiar na promessa. Então existe uma promessa, mas sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Perdão. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito. Lembra que nós falamos de ordem? Conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas. Lembra? Deus estava no seu descanso. Mas porque eles não agiram pela fé, eles não conseguiram entrar nesse descanso, apesar de tudo estar pronto. Apesar de tudo estar preparado para eles, para servi-los. Toda a criação foi feita para servir o homem. E apesar da criação estar esperando servir ao homem, o homem não entrou no descanso. O que isso quer dizer? Ele tinha que trabalhar para ser servido. Que loucura! O homem tinha que trabalhar para ser servido e não deixar ser servido. É isso que Deus está querendo falar aqui. Embora tudo já estivesse completo, tudo já estivesse pronto, o homem não entrou no descanso. Por quê? Porque ele preferiu ser independente de Deus. O homem estava em posição de descanso, tudo estava sendo servido para ele, e de repente ele fala: eu quero trabalhar, e eu quero viver para mim mesmo, eu não preciso de Deus. Ele sai da posição de descanso. Tudo estava completo para ele, mas ele não quis. Deus, então, ele completa a sua obra. Tudo que nós temos que fazer é entrar nesse descanso para que nós possamos operar da mesma maneira que ele opera. Como é que Deus opera? Pela fé. Tendes fé em Deus. No grego, realmente você pode dizer: tendes a fé de Deus. Qual é a fé de Deus? Que aquilo que ele cria vai funcionar da maneira com que ele criou aquele negócio para funcionar. Deus também tem fé. Deus planta uma semente, ele cria a semente, e dentro da semente ele já vê um mundo de possibilidades daquilo sendo criado. Ele pega aquilo ali e ele fala: essa semente tem que ir para debaixo da terra, ela tem que morrer, ela tem que abrir mão de ser fechada, ela tem que parar de querer de reter, porque ela tem que estar no ambiente certo. Se você estiver no ambiente errado, você não vai produzir o que você foi feito para produzir. Se você fosse só espírito e quisesse fugir desse mundo, porque lá vai ser melhor, você não vai fazer o que você foi criado para fazer. E aí as pessoas acham: não, nós fomos criados para adorar a Deus, para viver cantando. A Bíblia não diz isso em Gênesis. A Bíblia diz que você foi criado para administrar a terra.
A Bíblia diz que você foi criado para subjugar, para multiplicar, para frutificar. Espírito, alma e corpo. Não só espírito, alma e corpo. Tem essa consciência de que quando Deus cria a semente, Ele cria um propósito na semente, e Ele fala, vou colocar a semente na terra, ela vai desaparecer, ela vai morrer, aquela casquinha dela vai ter que amolecer, para que o que está dentro dela possa aparecer. O que Deus quer, e por isso Ele faz isso com você, Ele implanta em você a marca da adoção, o Espírito Santo, e Ele forma em você o seu caráter, e Ele espera que você morra, nós vamos ver isso. Ele espera que você morra, e você deixe aquilo que está dentro de você surgir, aparecer. Quem é que está sendo formado dentro de você? Cristo. Por isso Paulo fala que ele geme como se tivesse dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. É Cristo em vós a esperança dessa glória. Mais uma vez eu bato na tecla de que glória não é um lugar. Glória é uma palavra que fala de reputação. O que Deus quer é com que Cristo, que está dentro de você, venha para fora, para que glória seja dada a Ele, para que reputação seja atribuída a Ele, fama seja atribuída a Ele. E ele fala isso, esse povo, ele não entrou nesse descanso porque ele não permitiu isso. Não atrelou a promessa com a fé, com a crença. Verso 4. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles dos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina um certo dia hoje. Deus está nos dando uma oportunidade hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais, porque se você endurecer, o que está dentro de você não consegue sair. E vem da onde? Vem do coração. A Bíblia diz que o mal do homem começa ali no coração. Que o pecado do homem começa no coração, nas suas intenções. E se você endurecer, veja você mesmo como essa semente dura. Pega uma semente de melancia, você vai ver que ela é dura, mas dentro dela existem melancias. Uma maçã, a semente de maçã é durinha, bota lá na terra, você vai ver que vai surgir uma árvore frondosa, cheia de maçã, cheia de maçã. Fruto do Espírito, são vários, é um fruto contendo várias coisas, é uma semente contendo várias coisas, e dentro desses frutos, várias sementes dentro de um fruto, porque Deus está no processo de multiplicação na tua vida, e Deus determina um dia hoje. Isso significa que para que possamos operar nessa posição de descanso hoje, ou seja, todo dia, a cada momento, em cada situação, eu preciso ouvir a voz de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Toda vez que eu ouço o Espírito, eu ando no caminho que me conduz ao triunfo, que me conduz em triunfo, e eu ando, gente, com a confiança. O inimigo pode estar falando, mas é minha confiança, eu estou sendo guiado em triunfo, eu já estou sendo carregado naquele carro de bombeiro. Sabe como é que é? Quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, e é carregado na Copa do... Ele está sendo carregado em triunfo, conduzido em triunfo, porque eles já venceram. Todo mundo está olhando para eles, e eles carregam a taça. Na sua vida você carrega um estandarte, que é a própria bandeira do reino de Deus, que é o amor. E o amor aponta para Deus, porque Deus é amor. Todo dia eu preciso ouvir a voz de Deus. Não podemos operar do descanso sem ouvir a voz de Deus. Senão iremos acabar fazendo a nossa própria vontade, da nossa própria maneira. E a Bíblia diz que Deus determina um dia. Mais uma vez, Deus sempre ordena, determina, estabelece, fixa, porque Deus sabe aonde Ele quer que você chegue. Então Ele determina um dia, e a palavra determinar aqui é horizo, da onde você tira horizonte.
ele fixa. Olha para o horizonte, é uma coisa fixa. Não se move. Tanto que os homens antigamente achavam que o mundo acabava no horizonte. Para lá não tem mais, vai cair, vai deixar de existir. Você vai entrar, vai voar pelo universo. Horizo é uma determinação, fala de determinar, estabelecer, apontar, decretar, especificar. Quando você vai ler o manual do seu ferro de passar, ele vai estar especificando o que você pode e o que você não pode fazer. Quando Deus criou o homem, ele falou para o homem: você faz isso, não faça aquilo. Não coma daquela árvore. Mas você pode comer de todo o resto. Ele especifica, é uma marca, é um limite. Deus impõe limites. A santidade de Deus é um limite para a nossa própria proteção. Para que nós continuemos a nos relacionar com Deus, segundo o padrão de Deus. O horizonte, presta atenção nisso, olha só que interessante. O horizonte, horizo, o horizonte, de onde nós tiramos, né? Horizonte, ele é definido por aquilo que nós vemos. O horizonte é definido por aquilo que nós vemos. Sua visão do horizonte é determinada pela sua elevação. Então, se eu estou mais baixo, esse é o limite da minha visão, é o limite daquilo que eu posso estabelecer, esse é o limite do que é decretado, esse é o limite daquilo que é apontado, esse é o limite daquilo que é especificado, esse é o limite. Mas se eu me levanto, eu consigo ver um horizonte além, eu consigo ver um limite além. Por isso é que as pessoas, quando a gente fala de santidade, quando as pessoas estão aqui embaixo, elas não conseguem compreender. Elas acham que santidade é não posso, não vou, e não isso, e não aquilo. Mas quando você é elevado e você está em posição celestial, juntamente com Cristo, você é elevado, você vê que esse limite é muito além. Você vê que essa linha limítrofe é muito além. Você sabe aquilo que você pode, aonde você pode chegar para agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé agrada a Deus, a fé vai lá na frente. Então, o seu horizonte é determinado pelo seu limite. A sua visão, ela é limitada pela sua posição. Portanto, a sua visão determina as limitações dessas suas fronteiras. A sua visão, aquilo que você consegue ver. E eu pergunto para você, onde é que você está? O que você tem conseguido ver? Será que você tem conseguido ver além? Fé é um nível de visão acima dos horizontes naturais. Lembra que a visão, ela determina o nível do meu horizonte, ela determina até onde eu consigo ver. Se você vive nas coisas naturais, você só consegue ver até aqui. Por isso as pessoas dizem não dá. Por isso as pessoas dizem não consigo, não chego, não vou. Por quê? Porque é o limite delas. Ei, faça a oração de Jabez, meu irmão. Alarga as tuas tendas. Sobe para um lugar mais elevado. A fé, ela te ajuda a ver de uma capacidade superior. A fé te ajuda a ver de uma posição mais elevada. O horizonte, ele se estende quando você anda pela fé. A fé, ela te ajuda a ver aqui dentro. Ela consegue ver o que Deus predeterminou para você. Fé é um nível de visão acima dos horizontes naturais. E como é que eu recebo essa visão? Ouvindo. Por isso a Bíblia diz que hoje, eles não creram, eles não conseguiram entrar. Então como é que eu faço para entrar? Eu ouço. Quando eu ouço, isso gera fé. E a fé me permite entrar. A fé vem pela pregação da palavra, a palavra de Cristo. Eu tenho que ouvir. Aquilo o que você ouve, ouça só isso aqui. Aquilo o que você ouve deve propiciar a percepção, a visão do invisível, permitindo que o sobrenatural, o invisível, governe o seu natural e até mesmo os seus limites. Até mesmo
os limites da tua vida que o mundo diz não dá, que o mundo diz não pode, que o mundo diz você não vai conseguir. Você não vai conseguir sobreviver com o salário mínimo. Você não vai conseguir. Ei, Deus proporciona um limite e te faz avançar, porque é de glória em glória e é de fé em fé. Quanto mais fé eu tenho, mais eu usufruo do descanso. E quando eu estou no descanso, nós falamos que nós temos riqueza. Nós andamos em lugares elevados. Nós andamos como Senhor. Nós andamos como dominadores, conquistadores, vencedores. Deus, quando você começa a perceber o descanso, você começa a melhorar de vida, a avançar. Lembra que nós falamos de Torá? A lei é parte da nossa herança que joga para frente. Joga, é como um pai que aponta o caminho. Faz parte da nossa herança. Deus, olha só que interessante, Deus, Ele imaginou, Ele viu por dentro, Ele creu, Ele falou e Ele viu. Nós ouvimos do Espírito o que Deus imaginou. A palavra profética ela é interessante, gente, porque a palavra profética não é o que Deus vai fazer. Nós é que ainda não vimos no natural, mas a palavra profética é o que Deus já fez, no invisível, no sobrenatural. Por isso é que nós ganhamos tanta empolgação, quando Deus diz assim, eu vou fazer isso na sua vida. Na realidade, Ele já fez. Ele já criou a condição para que aquilo acontecesse. Só que você tem que concordar, você tem que ter fé para poder entrar nesse descanso e poder receber o que Deus já criou. Então, nós ouvimos do Espírito, nós ouvimos do Espírito o que Deus imaginou, o que Deus viu por dentro. Isso nos ajuda a imaginarmos o que Deus está imaginando. Nós cremos, nós falamos e então vemos no natural. Esse é o processo. Esse é o processo. Por isso nós devemos ouvir a voz do Espírito, porque a voz do Espírito vai gerar fé, e a fé vai permitir com que eu veja. A fé vai me ajudar a ver além. Por isso andamos por fé e não pelo que vemos no natural. 2 Coríntios 5:7. Por isso andamos no Espírito e jamais seremos retirados da nossa posição de descanso, tentando fazer algo que Deus não mandou para satisfazer a nossa própria carne. Gálatas 5:16. Por isso, se nós vivemos no Espírito, então nos movimentamos, agimos, prosseguimos, avançamos em conformidade com essa vida espiritual que está em nós. Gálatas 5:25. Nós devemos ouvir, se nós queremos entrar no descanso, nós temos que ouvir a voz de Deus, que vai gerar fé, e a fé vai nos colocar nessa posição de descanso, porque eu confio em Deus. Atos 17, 22, 31, vamos falar ainda mais sobre esse limite. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De uma só vez fez toda a raça humana para habitar... vamos ler isso de novo, quero que você entenda. De uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós.
pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, nós devemos pensar que a divindade é semelhança. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus fixou um dia, Deus fixou os tempos, no verso 26, Deus fixou. E o fixar aqui é aquela mesma palavra, fixar, horizo, fixar. Mas ele fala que ele fixou os tempos. Nós já vimos aqui que Deus ele trabalha com épocas. Deus ele trabalha com tempos determinados. Deus ele trabalha com temporadas. Deus ele trabalha com tempos estabelecidos. Deus ele trabalha com uma época decisiva já esperada, kairos, uma oportunidade. Deus trabalha com oportunidade. Tudo está pronto para Deus. Na dimensão de Deus tudo está pronto. Mas ele precisa de um tempo oportuno, para que aquilo que ele está trabalhando, para que aquilo que já está formado, venha a produzir um impacto gigantesco na tua vida. Ele não vai te dar uma Ferrari se você não sabe dirigir, ou se você não tem a capacidade para administrar aquilo com sabedoria, porque é muito potente. Então o menino ele vai crescendo até o ponto de que ele pode administrar as coisas de Deus. Então o que Deus trabalha? Deus trabalha com oportunidades, um tempo pré-estabelecido e esperado. Deus vai esperar você. Ou seja, não depende de Deus fazer algo na tua vida. Não depende de Deus, mas Deus não está chegando, então corre para acertar o teu caráter, corre para acertar as coisas com que Deus te falou que Ele vai fazer. Se Ele te chamou para as nações, não deixe para ontem. Também não corra querendo agilizar Deus. Se prepare, porque Deus trabalha com tempo oportuno. Como é que eu me preparo? Servindo, aprendendo a servir, aprendendo a ouvir homens. Porque se você não sabe ouvir homens, você também não sabe ouvir Deus. É um treinamento para a nossa carne. Botar a carne debaixo dos nossos pés, para que quando você estiver lá sozinho, talvez no campo missionário, onde Deus te enviar, muitas vezes sozinho, só você e a sua família, você não deixa a tua carne crescer, e você achar que você é o bambambam. É treinamento, kairos, um tempo oportuno, uma época decisiva, uma ocasião especial. Então Paulo quer nos dizer que o seu limite não é determinado por onde você vive. O seu limite não é determinado por onde você vive, ou até mesmo pelo tempo cronológico. Ele não usa crono, ele usa kairos. Mas pela sua posição como filhos, em um lugar elevado chamado descanso, em termos de kairos, em um tempo apontado por Deus, um tempo oportuno, que é hoje. Hoje. Olha só como é que Deus é tremendo. Se você andar pela fé, você anda em descanso. Hoje. Kairos é agora. Mas kairos é um tempo estabelecido. Se você não andar pela fé, ele vai continuar te esperando. E as pessoas acham que não, eu só posso fazer isso quando eu tiver 30 anos. Não. Por isso Paulo fala para Timóteo, não despreza a tua mocidade. Timóteo, cooperador da obra de Cristo comigo, você que é um apóstolo, eu vou te mandar para ser um evangelista, eu vou te mandar lá para você pastorear a igreja, mas o rapaz é jovem, é kairos, ele estava preparado. Não tem a ver com cronologia. No tempo de Cristo não tem a ver com cronologia. No espiritual não tem a ver com cronologia. Nós vamos ver que o cronológico está à disposição de kairos.
Uma vez que a oportunidade se apresenta para que aquilo se manifeste de forma completa, Cronos tem que dar a luz, tem que dar lugar a Kairos, a um tempo oportuno, a uma oportunidade pré-estabelecida por Deus. Ou seja, você não pode dizer eu não tenho condições porque eu nunca estudei, porque Pedro também nunca estudou. Pedro nunca estudou. Ou eu não posso fazer porque estou velho demais. Presta atenção, enquanto Deus te der oportunidade, enquanto Deus estiver estabelecendo um tempo em especial para que Ele se manifeste através de você, você tem o privilégio de buscar a Deus e Ele se revelará a você. Mas enquanto você não buscar, Ele não vai se manifestar. Foi isso que aconteceu com o povo. Você já leu sobre o período intertestamentário? Que Deus se calou? Deus se calou porque houve um tempo pré-determinado para que aquilo acontecesse e o povo não quis. Então Deus falou, agora eu vou dar esse tempo para um outro povo. E aí começa uma nova aliança, através de Jesus. E foi aí que Jesus entra na história. O tempo oportuno de Deus realmente só consegue atingir o seu clímax em nossas vidas se nós estivermos em uma posição elevada chamada descanso. Quando você vive pela fé, você entra no descanso, você consegue com que as coisas que Deus planejou para a tua vida aconteçam. Você não precisa esperar 10 anos, 20 anos para ter relacionamento com Deus. Eu conheço pessoas que com 4, 5 anos que adentraram a fundo no relacionamento com Deus, estão muito mais à frente do que pessoas que passaram 25 anos na igreja. Por quê? Porque Deus não trabalha com Cronos. Cronos tem que se render a Kairos. Quando aquela pessoa se prepara e diz, eu estou preparado, em 1 ano ela já está apta. Quando a gente fala de bebê espiritual, não quer dizer que o crente, ele tem 1 ano, é comparado com 1 ano de bebê normal, de bebê físico, de um bebezinho. O bebê, ele é, vamos dizer assim, a gente chama de bebê espiritual por causa das atitudes. Enquanto ele não cresce, ele não pode ver a plenitude de tudo aquilo que Deus planejou para ele. O bebê espiritual, ele quer ser alimentado. O bebê espiritual, ele chora por qualquer coisa. O bebê espiritual fecha a cara, faz biquinho. E a Bíblia diz em Gálatas 4:4, em Gálatas capítulo 4, verso 1, que enquanto o menino é herdeiro, você tem parte da herança de Deus. Enquanto o herdeiro for menino, ele não pode administrar. Quanto tempo isso vai durar no tempo sobrenatural? Pode durar 100 anos. Pode durar 100 anos. Em 100 anos, aquele camarada, aquela mulher, pode ser ainda o bebê espiritual e o Kairos nunca vai se manifestar no nosso natural, no natural daquela pessoa. Por quê? Porque ela não se preparou. Ela recebe pouco e ela acha que aquele pouco é bom. Quando Deus tem toda uma porção dele. E eu vou dizer para você, tudo que você tem experimentado de Deus hoje ainda é pouco. Ainda é pouco. Se você se preparar mais, se você buscar mais, você vai receber mais. Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Cronos, visto que a humanidade agora estava preparada, havia um cenário preparado, Cronos se rende a um Kairos que já estava pré-determinado desde antes de todas as coisas. Veja bem, demorou 6.000 anos no calendário judaico, mais ou menos 6.000 anos, para que tudo estivesse no seu lugar, para que Kairos pudesse invadir Cronos, para que o tempo oportuno pudesse entrar. E eu digo para você, se você buscar mais a Deus e abrir mão das suas coisas, a porta do Oriente vai se abrir e você vai ver a glória de Deus hoje, porque o tempo é hoje, está pronto para você hoje. Você não precisa esperar 3 semanas, fazer 7
7 meses de campanha para receber de Deus. Tudo que você tem que fazer é ajustar a sua vida para que você possa experimentar Kairos, o tempo oportuno de Deus. Não estamos pregando aqui uma visão imediatista. O reino de Deus não é McDonald's, não é drive-thru. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que se você viver em linha com a palavra de Deus, você não precisa esperar 50 anos. Você não precisa esperar uma dimensão lá na frente que um dia vai acontecer. É hoje. Saúde para você é hoje. Vitória para você é hoje. Por que às vezes não acontece? Porque nós não estamos preparados. Deus sabe. E Deus sabe porque Ele sonda os corações, gente. É aí que entra a paciência. A paciência, gente, ela vai trabalhar dentro de nós. Por que nós precisamos de paciência? Porque ela vai trabalhar em nós. Porque se eu receber hoje, eu vou estragar o negócio. Então Deus trabalha com a paciência em nós, para que nós sejamos moldados, para que nós possamos administrar. Porque se eu receber hoje, é meu. Já viu criança, às vezes, quando nasce, você tem que disciplinar a criança, porque quando ela recebe um presente, ela não sabe dar. E você tem que esperar. Você não pode dar o próximo, você tem que esperar, ela tem que aprender a dividir o que ela tem. Ela tem que aprender a doar. E Deus nunca vai te dar uma dimensão superior àquela onde você não está praticando. Deus nunca vai trazer uma revelação superior se você não estiver praticando. Mas quando nós entramos no descanso, nós estamos sendo trabalhados por Deus, porque eu já estou abrindo mão das minhas coisas. João capítulo 8, verso 23. João capítulo 8, verso 23. E prosseguiu, Jesus dizendo: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. João 19, 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dado. O interessante é que essa palavra de cima aqui em João 19, 11, se de cima, anothen, significa também do início. Se do início isso não estivesse programado para acontecer. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A palavra aqui, gente, vós sois cá de baixo. João 8, 23. Baixo aqui é cato, que vem de cata, que significa de baixo. Fala de um marco que aponta tempo, veja bem, posição, de um objetivo voltado para uma direção em particular, a extensão de um objetivo que é naturalmente de baixo, que é normalmente de baixo, e traz referência ao mundo natural, as coisas que só podemos ver. Por isso Paulo fala que se nós só atentamos nessas coisas que nós podemos ver, nós somos os mais infelizes, porque, horizo, você vai viver atrelado só a essas coisas. O homem, quando ele foi criado de forma natural, com um corpo, mas para viver em dimensões sobrenaturais. O reino de Deus governando a terra através de um homem. Por isso Paulo diz, se as coisas que nós vemos nesse mundo, e nós só atendamos para essas coisas, isso quer dizer que o reino, o sistema desse mundo é que está governando a tua vida. Então Jesus disse, eu não sou desse mundo. Vocês são de baixo. O tempo de vocês é mais baixo. Vocês estão vivendo em Cronos. A posição é mais baixa. A direção é mais baixa. E o objetivo é mais baixo. Vocês são de uma dimensão inferior. E eu sou o contrário, de uma dimensão superior. Qual é a conclusão disso? Aqueles que são de baixo, lembra de horizo, aqueles que são de baixo só conseguem ver naquele limite, eu não posso. Aqueles que são de baixo focam nas coisas que são de baixo.
de uma dimensão mais baixa, cujo tempo, o cronos, a posição, a direção e o objetivo são influenciados pelo sistema do mundo. Esse tempo, essas pessoas são as que olham para o cronos e falam assim: poxa, mas eu estou velho, ninguém vai mais arrumar emprego para velho. Você está vivendo na posição embaixo, está mais baixo, tem que elevar. Ah, mas quem é que vai dar? Como é que eu vou começar a estudar? Já estou muito velho para fazer direito, já estou muito velho para fazer medicina. Deus implantou isso no teu coração, mas você ainda continua olhando para as coisas de forma de baixo. Mas eu ainda estou muito velho, eu estou muito isso, eu estou muito novo. Como é que eu vou fazer essa administração? Como é que eu vou pegar essa responsabilidade? Eu sou muito novo. Você está olhando para Cronos, você está olhando para o Horitsu e dizendo que você é de baixo. Mas nós somos de cima, porque a nossa natureza é espiritual. E é o Espírito quem deve nos influenciar, é o Espírito da graça. Não cesso de dar graças por vós, Efésios 1, 16 a 23, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele disse que ele não era desse mundo. Então o conhecimento que ele te dá é um conhecimento superior. Sendo iluminados os olhos do vosso coração. Por quê? Para que você possa parar de olhar para o horizonte de forma mais baixa. Para que saibais qual seja a esperança, está em cima, para que vocês saibam que estão no andar superior, para que vocês possam saber qual a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, nós já vimos isso, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Se você quer desfrutar disso, você precisa crer. E quando você crê, você entra em descanso. E quando você entra em descanso, você consegue ver de uma dimensão superior. O que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Nos céus, a palavra céu, Uranos, significa lugar elevado. Amados, eu quero dizer para você que você já está vivendo no céu. Eu quero dizer isso para você, você já está vivendo no céu. É o que diz aqui a palavra. E fazendo-o sentar à sua direita nos céus. Jesus está sentado nos céus. E onde é que você está sentado? Nos céus, juntamente com Cristo, em lugares celestiais. Por isso que o céu pode se manifestar onde você estiver. Porque o céu é o trono de Deus. É a dimensão do trono de Deus. Muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Você está sendo colocado e você está em posição celestial. Uranos, posição elevada. Elevado. Mas a Bíblia diz que para que isso aconteça, e nós começamos a ver na aula passada, nós temos que abrir mão. Nós temos que abrir mão de certas coisas. E é isso que a palavra de Deus fala de morrer. Morrer para você mesmo. Você nunca vai conseguir viver em descanso se você continuar brigando com Deus, tentando fazer aquilo que você quer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos também que também com Ele viveremos. O problema é que as pessoas estão pensando no céu para viver no céu. Se nós morremos com Cristo, hoje com Ele, hoje viveremos, porque hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno. Fiel é essa palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseverarmos também, com Ele reinaremos. Hoje, você não vai reinar no céu, porque não tem nada no céu para você governar. Você reina na terra, porque na terra foi te dado domínio. Você vai dominar o que no céu? Também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará.
E essa é a nossa posição de descanso em Cristo, assentados com Cristo em lugares celestiais. Nós devemos descansar hoje. A Bíblia diz que nós já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. A Bíblia diz isso. Com Ele viveremos hoje. Nós já estamos mortos para pecados e vivos para Deus. Já tem vida dentro de você. Já não sou eu quem vive, ou seja, estou morto, mas Cristo vive em mim. E é nessa dimensão que nós descansamos das nossas fadigas. É nessa dimensão que nós descansamos das dores. É nessa dimensão que descansamos dos Gente, é uma posição, um problema todo mundo sempre vai ter. O que você faz com isso é que determina a qualidade da sua vida. Tem gente que fica atribulada por coisinha pequena, não está em posição de descanso. Os problemas vêm, e aí? Batem na tua porta e te dão uma notícia ruim. Qual é a tua posição? A minha posição é descanso, então eu confio. Se for uma notícia ruim com relação à tua saúde, qual é a tua posição? A tua posição é de descanso, a tua posição é de vida em abundância. O ataque vem, a oposição vem, mas elas não mais serão problemas, mas oportunidades para exercermos a nossa posição em Cristo. E se nós estamos falando de morte, eu quero citar com você o exemplo de Noé. Eu não sei se você gosta de entender algumas coisas na Bíblia e de buscar essas respostas, mas veja bem, Gênesis capítulo 5, de 28 a 29, ouça só. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. É interessante você ver Apocalipse, que diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. O problema é que o povo está achando que para descansar da fadiga é só depois de morrer. A Bíblia diz que Noé daria descanso para Lameque. Noé daria descanso das fadigas dele. Ele experimentaria descanso enquanto vivesse. Gênesis 6, 8 a 12. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus, é cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. E Noé significa descanso, a palavra Noé significa descanso. Por isso que eu falo para você que às vezes é preciso prestar atenção em algumas coisas na Bíblia. Noé significa descanso. Mas para que a gente possa entender que tipo de descanso é esse, nós precisamos dar uma olhada naqueles que precederam a Noé. Nós estamos falando que para aproveitarmos desse descanso, nós temos que morrer. Bem, o pai de Lameque era Metusalém. Significa homem de dardo. Lembra que nós falamos de Torá, lançar à frente, homem de dardo, no sentido de um homem que lança um dardo ou uma lança ou um míssil. Ele vai lançar alguma coisa. Mas também significa, ele morre e é enviado. Ele morre e é enviado. Lameque, destruidor poderoso, ou aquele que destrói ou põe fim. Através da sua morte, ele destrói e põe fim. Ambos falam de morte, como vimos anteriormente, mas mais uma vez é preciso morrer para entrar em descanso, para que Noé seja produzido, para que o descanso possa ser evidenciado nas nossas vidas. E aí nós conseguimos ver quais são as qualificações desse homem chamado descanso. Ele era justo. Ele andava em justiça. Ele andava em justiça. Justiça é uma natureza em Cristo, é uma posição à vista de Deus. Fomos declarados justos, sem pecado, portanto, sem condenação.
A dimensão de descanso é uma dimensão sem condenação. Essa nova natureza resulta em vivermos de forma justa, de forma correta. Isso fala de retidão, viver de acordo com os padrões de Deus. Isso traz referência à moralidade e à honestidade, que significa que o seu padrão é divino e não humano, que o seu nível de integridade passa todos os limites naturais deste mundo corrompido. A Bíblia fala que Noé era íntegro, ou seja, era perfeito. Íntegro, completo, verdadeiro, sem manchas. E é assim que Deus olha para a igreja. Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, íntegra, perfeita. Perfeição não é algo que eu faço. Algo que eu faço ou deixo de fazer, é uma natureza. É uma posição daqueles que estão em Cristo. Se você não fizer parte de uma igreja perfeita, Cristo não vai poder te apresentar diante do Pai. Porque Cristo vai apresentar uma igreja sem mácula, sem ruga. Se você acha que você ainda não é perfeito, você não pode ser apresentado, você tem medo de se apresentar para Deus. Porque a perfeição não é o que eu faço, é o que eu deixo de fazer, é o que eu sou. 3, ele andava com Deus, gente. Noé, no seu descanso, andava com Deus. Então, o que Noé tinha? Ele era justo, ele sabia da sua posição, ele sabia que ele era um homem reto. 2, ele era íntegro, o seu relacionamento com Deus era perfeito. 3, ele andava com Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, ele concordava com Deus. Amós capítulo 3, verso 3, como é que dois podem andar se eles não concordam? Então Noé, para andar com Deus, ele concordava com Deus. E 4, ele achou graça. Noé ouvia a direção do Espírito. Como é que você acha que ele ouviu para fazer a arca? Ele ouviu a direção do Espírito e ele era dirigido por aquilo que ele ouvia de Deus. E o que esse descanso gera em nós? Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olha só veja bem, olha só o descanso ele é gerado a partir da morte. Eu morro para mim mesmo, eu entro nesse descanso. Eu entro nesse descanso, eu começo a experimentar e eu começo a ver uma realidade totalmente diferente. Eu começo a me ver como justiça, eu começo a me ver como homem perfeito, eu começo a experimentar um relacionamento com Deus, eu começo a andar com Deus e eu começo a achar graça e direção cada vez mais para a minha vida, porque os meus ouvidos estão atentos. E o que Noé vai gerar? O que um homem que é justo, que sabe que é justo, que é justiça de Deus, sabe que é filho de Deus, sabe que anda debaixo do Espírito Santo, é perfeito, anda com Deus, o que ele gera? Ele gera 3 coisas. Sem, Cã e Jafé. Sem fala de uma posição definitiva, honra, autoridade e caráter. Na posição de descanso, na justiça de Deus que você é, na sua posição de filho, você vai gerar honra para Deus. Você vai ter autoridade e caráter vai ser formado dentro de você para suportar essa autoridade. A palavra Sem, Shem, que significa nome. Nome significa honra. Nome em hebraico, Shem, significa caráter. Qual é o caráter daquela pessoa? Esse caráter, ele gera uma certa paixão. E é essa paixão, gente, que influencia outros. Gente, um líder que é apaixonado por aquilo que ele faz, com propósitos, com visão, ele atrai outros para si. Mas essa paixão, as pessoas só ficam com essa pessoa não por causa, às vezes, da paixão, mas por causa do caráter. Então, o caráter tem que vir antes da paixão. O caráter tem que suportar a paixão. O caráter tem que suportar os sentimentos.
e não o contrário, porque se o sentimento não estiver muito legal, então o caráter vai por água abaixo. O caráter vem primeiro, o descanso na tua vida gera caráter. Caráter, ele vai começar a produzir em você paixão por aquilo que você faz. Paixão pelo reino, paixão por Deus, paixão por mais de Deus. O descanso em você gera caráter e gera paixão em Deus, gera paixão naquilo que você faz. E são esses dois, quando combinados e estão em linha com esse descanso, com essa posição, que trazem a terceira dimensão do que o descanso traz, que é expansão. Jafé significa expandir, alargar. É numa posição de descanso que você vai recebendo o caráter de Deus, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É começado a trabalhar em você e aquilo ali gera paixão dentro de você. E é esses dois, o caráter e a paixão, que te fazem expandir. Lembra que nós falamos que uma das qualidades do filho é chegar para o seu pai e dizer: Senhor, está pequeno demais aqui. Está pequeno demais aqui o lugar para nós. E o pai vai chegar para o filho, o profeta vai chegar e vai dizer: muito bem, então expanda. Expanda. Ele viu a paixão para fazer uma expansão. Mas ele também deve ter visto o caráter daquelas pessoas de se comprometerem. Tanto que lá no meio da história alguém pega um machado emprestado e começa a cortar e cai o machado. E aquela pessoa tinha tanto caráter, ela podia ter deixado para lá, mas era emprestado. Ela corre para o profeta e diz: o machado era emprestado. E agora, como é que eu vou devolver o machado para a pessoa? Era emprestado. E o profeta vai e ajuda aquele filho, aquele discípulo. Expansão. O seu descanso, a posição de descanso na sua vida como filho, vai gerar caráter, vai gerar paixão e vai gerar expansão. Para nós concluirmos, Mateus capítulo 11, verso 25 a 30. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. A palavra suave aqui é Christos, é a mesma palavra que é usada lá no fruto do Espírito para benignidade. Christos, algo agradável, ou a benignidade quer que outros se sintam agradáveis com a tua presença, agradáveis com aquilo que você faz. Vem, o meu jugo, tomai o meu jugo sobre mim, aprendei de mim, e vós achareis descanso, porque o meu jugo é agradável. Quando você entrar nessa posição de descanso, você vai entender que a sua vida vai ser algo agradável e útil para as outras pessoas. Porque é isso que a palavra Christos significa, benignidade, algo que é agradável e usável. Algo que você gera na tua vida, como nós falamos de caráter, paixão e expansão, algo que você gera na tua vida que as pessoas vão ver: é isso que eu preciso, isso é bom. Dá para usar na minha vida. O que Deus está querendo falar e o que Jesus estava querendo falar é que quando você achar descanso nele, esse jugo que está sobre a sua vida vai servir para outras pessoas. Esse padrão, como é que eu posso dizer, essa limite na tua vida vai trazer expansão para a vida de outras pessoas. Porque nós somos filhos e nós multiplicamos, nós frutificamos para que o reino de Deus possa expandir através das nossas vidas. O nosso espírito está expandindo, já entrou o descanso. A nossa alma está aprendendo a entrar em descanso. E o nosso corpo, quando se revestir de imortalidade, que a Bíblia fala é o último inimigo a ser vencido, é a morte. Nosso corpo mortal dará lugar à imortalidade, assim como era com Adão.
Quando Jesus vier e julgar todos os povos, e os justos, como se dá no dia de Noé, permanecerem para usufruírem da terra e de tudo aquilo que a terra vai produzir, porque a terra vai voltar a servir ao homem como ela foi criada para fazer. Quando isso acontecer, o nosso corpo entrará em descanso. Corpo, alma e espírito. Nós fomos criados para isso. Então a gente está terminando esse módulo hoje. Reveja as suas notas, creia que Deus te colocou em posição de descanso, para que você viva em abundância de vida. Você é filho de Deus, você foi recebido como filho de Deus, e a sua posição é para adorar a Deus. Eu só quero terminar lendo essas palavras, eu acho que é muito pertinente. Aguenta um pouquinho mais aí, nas palavras de Jack Hayford, retirado do seu livro Worship His Majesty. Obediência teria sido melhor do que sacrifício, mas o que desobediência perdeu, sacrifício irá restaurar. O animal morto, cuja pele foi feita de vestimenta para aqueles destituídos da glória, nos revela como a vinda da semente esmagaria a serpente, pois a promessa dada estava em parte sendo cumprida. O que a serpente havia feito ao abrir uma brecha no relacionamento, Deus estava desfazendo em uma provisão sacrificial. Sua previsão da anulação final do poder do diabo que invadiu a ordem divina. Um pulo de séculos e poderemos ver claramente a consistência maravilhosa na ordem de Deus. O mesmo assunto está presente no deserto e no jardim. Quando a semente e a serpente têm o seu primeiro encontro face a face, o assunto ainda é relacionamento e domínio. Relacionamento e domínio. Você foi criado para relacionamento e domínio. A adoração é o comando e o domínio do mundo está à risca. Mateus 4, 8 a 10. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A simetria precisa, é fundamentalmente importante para nosso total entendimento. A adoração só fará completo sentido quando nós entendermos seu lugar no plano completo de Deus. Ele não nos deu a adoração como um teste da vontade, mas como a fonte do nosso potencial. Ele não criou o homem um joguete, mas para que nos tornemos sócios em seus mais altos propósitos. Assim como a adoração maculada quebrou o relacionamento do homem e roubou seu domínio, a adoração restaurada tem como intenção redimir ambos, relacionamento e domínio. O perdão de Deus estabelece relacionamento e, por nos estabelecer novamente no nosso propósito, nosso domínio. À humanidade são oferecidos ambos, libertação do mal e domínio sobre tal. Uma caminhada contínua com Deus e um triunfo crescente sobre o inferno. Como no início, quando as fundações para a vida do homem, o seu propósito e seu cumprimento foram estabelecidos em adoração, também o programa de redenção procura restabelecer o homem ao restaurar esses fundamentos. Apesar destes terem sido esmagados pela queda do homem, o próprio Jesus estabeleceu um novo ponto de partida para a adoração perfeita. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é o líder na adoração, restaurando qualquer membro da raça de Adão que deseje retornar ao relacionamento com Deus. Mas o relacionamento restaurado através da adoração restabelecida não é a soma do plano de redenção. A visão completa do programa divino não deve ser restringida. A restauração do relacionamento do homem com Deus deve também restaurar o seu domínio. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, Mateus 4,17. Arrependimento é, por essência, a renovação da adoração. Porque o arrependimento nos submete novamente ao governo de Deus, duas possibilidades perdidas reaparecem: a ressurreição do nosso relacionamento com Ele e a restauração do nosso domínio debaixo dele. O nosso retorno ao nosso lugar desejado de uma adoração obediente não apenas nos posiciona debaixo do reino de Deus novamente, mas possibilita o reinvestimento deste governo sobre toda a humanidade. Último parágrafo. O nosso entendimento completo do potencial desejado da adoração para a nossa vida é diluído se nós deixarmos passar este ponto. Assim como relacionamento e comunhão não foi o propósito principal da nossa criação,
Então, nosso resgate não é o propósito principal da nossa salvação. Nós fomos criados para governar também. E a salvação completa inclui a restauração daquele governo, domínio, autoridade, responsabilidade criativa e prestação de contas, como de uma pessoa a outra. Crentes ainda são chamados agora a reinarem em vida, começarem a reaprender as dimensões e o exercício do domínio que nos foi dado. Em nosso tempo presente, crescimento começa e se estende ao aprendermos que a adoração é o caminho para todo domínio que é exercido e para todo domínio que está em expansão. Romanos capítulo 5, verso 17. Você é filho de Deus. Caráter, paixão e expansão são fruto de pessoas que andam e vivem em descanso. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.